Graça e paz a todos que estão nos assistindo neste momento. É com grande amor no coração e alegria que nós estamos aqui hoje para juntos ouvirmos e aprendermos mais sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que o Pai tem para a minha vida e para a sua vida. Sob um convite que foi me passado pelo Ministério Refúgio em Cristo, então juntas hoje nós iremos aprender mais direto do coração do Pai. Graça e paz, e que o Espírito Santo conduza o meu falar e esteja contigo aí onde tu estiveres e prepare o teu ouvir e o teu coração para receber a semente da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E essa luz que vem direto do trono do Pai, que eu desejo para a minha vida e desejo que você tenha na sua vida. Quando eu estava pensando e orando a Deus sobre o que nós estudaríamos neste vídeo, que palavra nós buscaríamos aprender mais de Deus, Deus foi trabalhando no meu coração e me deu um tema que é: o que te faz olhar para trás? A gente vive tempos confusos, tempos difíceis, tempos de pandemia, e muitas vezes, nesses dias que nós vivemos, a gente tem nos pegado um pouco mais introspectivos, a gente tem ficado mais em casa, então a gente tem parado mais, temos tido mais tempo para avaliarmos a nossa vida, olharmos a nossa volta. E eu tenho me pego muitas vezes olhando para trás, olhando para o meu ontem. Só que isso muitas vezes tem tirado o foco de mim, e eu creio que de repente possa tirar o foco de você, de viver o hoje e de olhar para frente. E aí Deus me trouxe a palavra que está lá em Gênesis, capítulo 19, nos versículos 16, 17, e a gente também vai ler o 26, que fala sobre a família de Ló. Essa palavra em específico, ela vai nos falar do momento em que eles saem da cidade de Sodoma, que Deus iria destruir essa cidade, é no momento que eles estão saindo. E diz assim, capítulo 19, versículo 16. Então nos diz assim: ele, porém, demorava-se. Ele quem? Ele Ló, né? Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas. Nessa primeira parte deste versículo, nós já aprendemos muitas coisas, amadas irmãs e amados irmãos. Deus é um Deus que caminha conosco. Deus é um Deus que nos tira do deserto, mas Ele não só nos mostra o caminho, Ele caminha conosco, Ele nos toma pela mão. Deus, na sua infinita misericórdia, aprove a Ele salvar a família de Ló, que estava lá nessa cidade. Além de Ele mandar 2 anjos para tirá-los de lá, Ele os segura pela mão e caminha com eles. E continua o versículo dizendo assim: sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse... Aí vem uma orientação do Pai: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal.
Deus foi misericordioso com esses 4 integrantes dessa família: Ló, sua mulher e suas 2 filhas. Deus foi misericordioso a tal ponto de enviar 2 anjos para tirá-los daquele lugar e caminhar com eles até fora da cidade. Deus tem sido misericordioso com a minha vida e com a sua vida. Deus renova sua misericórdia toda manhã, mas Ele nos pede uma coisa: obediência aos seus mandamentos, obediência aos princípios da palavra de Deus, porque senão todos nós sofreremos as consequências. É como diz a palavra, a lei da semeadura. A lei da semeadura, você vai colher aquilo que você plantar. Se você viver em obediência, você colherá os frutos da obediência. Mas se você viver em desobediência, colherá os frutos da desobediência. Os 4 integrantes dessa família ouviram a orientação de Deus, que para estes, neste momento, foi: escapa-te por tua vida, não olhes para trás e não pares toda esta campina. 3 dos integrantes obedeceram ao pai, mas um não obedeceu. A mulher de Ló, nos diz o versículo 26, olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Neste texto, Deus não disse: se um de vocês olhar para trás, será convertido numa estátua de sal. Ele apenas orientou como eles deveriam prosseguir. Mas hoje, meus amados, eu e você, nós sabemos tudo o que implica na nossa vida quando nós não vivemos o hoje, quando nós ficamos nos preocupando com o ontem e olhando para trás. O que tem feito você? O que tem feito olhares para trás? Saudade de um amor que acabou e que você deixou mal resolvido? Saudade de um trabalho que você tinha, mas que hoje não tem mais? Aprovação de um concurso que você foi chamado, mas não tomou posse, e você fica pensando: como seria se eu tivesse assumido? Saudade daquele abraço que você deveria ter dado em alguém e que agora não tem mais tempo? O que te faz hoje olhar para trás? Isso, amado irmão e amada irmã, tem impedido que você viva o propósito de Deus para a sua vida hoje. O que Deus nos pede é que nós vivamos sob a sua direção. E eu gosto muito que no versículo 17, quando ele passa a orientação, a parte B do versículo diz assim, ó: escapa lá para o monte. E quando a gente recebe uma palavra de Deus, uma orientação de Deus, muitas vezes a gente não sabe como seguir, a gente fica em dúvida de como a gente deve agir, ou a gente se depara com uma situação hoje e eu penso: poxa, o que eu vou fazer agora? E você pensa: e agora? O que eu faço? E a orientação diz: escapa lá para o monte. O salmista nos diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa vida só tem sentido, nós só encontramos propósito de vida se nós ouvirmos e estivermos conectados a Deus, se nós estivermos ligados à videira verdadeira. Jesus é Ele que dá sentido à minha vida, que dá sentido à sua vida. Procure conhecê-lo, procure andar com Jesus, procure ouvir a sua voz. A gente só confia,
A gente só conhece quem a gente convive. Se você não tiver intimidade com Deus, se você não conhecê-lo, se você não ler a sua palavra, se você não ouvir a sua voz, você dificilmente vai conseguir confiar nele. Porque a gente não confia naquilo que a gente não conhece de fato. Ou ao menos deveria ser assim. Porque muitas vezes as pessoas se lançam no desconhecido, mesmo não conhecendo, e acabam se dando mal. A palavra de Deus diz que a vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Procure entender e conhecer qual é a vontade do Pai para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida hoje? O amanhã, o que ficou para trás, amados, a gente não tem mais como mudar. A gente precisa colocar o nosso ontem aos pés da cruz. E precisamos pedir graça para que nós possamos viver com sabedoria o hoje, olhando para o alto, olhando para o monte, porque nós sabemos que o nosso socorro virá do Senhor. Que hoje, às vezes, enfrentamos momentos difíceis, mas há um Deus, assim como ele esteve lá com a família de Ló, que tira eles do perigo e que caminha ao lado, que segura na mão. Deus é Deus, amados, que segura na nossa mão, ainda que às vezes a gente nem perceba, ainda que muitas vezes a gente não sinta o toque do Senhor, você pode ter certeza que Ele está ao teu lado te conduzindo. Peça sensibilidade ao Espírito Santo para que você sinta a doce presença do Pai na sua vida. Deus é um Deus que se importa contigo e com a sua família. Deus não salvou apenas a Ló, não, Deus salvou toda a família. A sua família é projeto do Senhor. Ele quer salvar a sua família. Ainda que a sua família esteja com problema, ainda que você esteja enfrentando dificuldade com seus filhos, ainda que você esteja enfrentando dificuldades no casamento, eu não sei qual é a sua situação, mas saiba que o Deus que a gente serve, que o Deus Todo-Poderoso é um Deus que tem um propósito com a sua família. E Ele quer levar você e a sua família para o monte, para o alto. Ele vai te tirar desse deserto, desse lugar de sofrimento que nem estava a família de Ló. Um lugar que não tinha mais temor algum a Deus, um lugar que não havia mais respeito. Hoje em dia, na nossa sociedade, tem se perdido muito o respeito entre as pessoas, o respeito com os mais velhos, o respeito com as mulheres. Tudo se politiza nessa sociedade, mas na verdade o que tem se perdido de fato é o respeito, o temor e o amor a Deus. Porque se nós voltarmos para a nossa família, se nós nos voltarmos para a palavra de Deus, aqui está o verdadeiro mandamento, todas as instruções de como eu devo tratar a minha esposa, os meus filhos, os meus colegas de trabalho, os meus vizinhos, como eu devo tratá-los, como eu devo proceder com cada um. Tudo está aqui. Aqui está o nosso manual. Aqui está o nosso manual, todas as orientações para mim e para você, amada, que já conhecemos a palavra de Deus, que já conhecemos o Pai, que já reconhecemos que não há salvação fora de Jesus Cristo, que Ele é o único caminho. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 6, versículo 4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. Não fique você presa ao seu passado.
Não fique você presa ao que você deixou de fazer ontem. Não, viva o hoje. Hoje é que nós temos para viver. Hoje é que a vontade de Deus na sua vida, ela é plena, ela é boa, perfeita e agradável. Queira você estar no centro da vontade de Deus, ouvir a voz de Deus e se entregar àquele que pode todas as coisas, que pode mudar qualquer situação. A cidade que Ló e a sua família moravam era totalmente devastada, sem temor nenhum, totalmente destruída, sem princípios, sem valores. Mas aprove ao Senhor, por misericórdia, tirá-los daquele lugar. E eu creio que a vontade de Deus, se a esposa de Ló não tivesse olhado para trás, Deus iria colocá-los num outro lugar, iria restabelecer, iria restaurar aquela família por completo, daria nova vida. Mas eles não obedeceram à voz de Deus, que era: caminhe, não pare e não olhe para trás. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer caminhar contigo, mas Ele te pede: caminhe, não olhes para trás. Eu sou Deus que caminha contigo e te seguro pela mão. Eu sou Deus que se importa com as tuas dores. Deus é Deus que conhece as nossas palavras antes que nós a pronunciamos. Deus conhece os nossos pensamentos. E a Bíblia diz que os planos dele são bem maiores e bem mais altos do que os nossos. Qual é o seu propósito? Conheça Deus. Ele vai te responder. Qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Ele vai te responder. Mas você precisa conhecê-lo para confiar nele. Dedique-se a ler a palavra de Deus, a ter intimidade com o Pai, e nós teremos uma vida restaurada na presença de Deus. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E pergunte para si mesmo, olhe para si mesma e diz: o que tem me feito olhar para trás? O que tem feito com que eu não viva hoje o que Deus quer para a minha vida? O que tem me prendido no ontem, que eu já nem posso mais mudar, porque já é um tempo que não me pertence mais, e que tem me impedido de avançar, de prosseguir para o alvo? Caminhe, amada, com os olhos fixos no alvo que é Jesus. Caminhe na certeza de que Deus está contigo. Caminhe na certeza que Ele segura a tua mão e que quando Jesus voltar, se ainda nós não tivermos partido, Ele nos buscará em glória e nós receberemos todos a nossa coroa, completaremos a carreira, completaremos a corrida, né? Passaremos aquelas faixas que tem nas corridas. A gente vai cruzar este momento. Não é uma questão, amadas, de quem vai chegar em primeiro, em segundo, terceiro lugar. Não. É uma questão de que nós chegaremos sim na linha de chegada. E quem está nos esperando para não nos dar uma medalha, mas para nos dar a coroa da glória eterna, é o próprio Deus que nos receberá. Então, não desanime, não se sinta sozinha, não se sinta desamparada. Deus está conosco. Ainda que por muito tempo a família de Ló esteve naquele lugar de sofrimento, quando os anjos do Senhor chegaram naquela cidade, Ló estava no portão da cidade. A gente pode imaginar que o semblante de Ló deveria estar muito triste, muito desanimado, e ele deveria pensar: não há mais saída, não há mais solução. Mas Deus, nada sai do seu controle.
Os olhos de Deus estavam postos naquele lugar sobre a vida de Ló e de sua família, e ele agiu com misericórdia. Pode, aos nossos olhos, muitas vezes, as situações da nossa vida parecerem não terem mais controle, parecerem que foge do nosso controle as coisas. Mas é nesse momento que, quando a gente reconhece, eu sozinha já não consigo mais, eu sozinha já não tenho mais forças, é aí que Deus começa a agir através de nós. Quando nós estamos fracos, a Bíblia diz, é que Deus é forte em nós, é grande em nós. E nós reconhecemos, eu reconheço que eu não sou nada sem o Pai, que eu sou totalmente dependente dele, do Espírito Santo e da sua condução para a minha vida, da sua luz para a minha vida. E eu creio que você, se você conhece a Jesus ou se você ainda não conhece, eu te motivo e te incentivo a conhecer quem é Jesus de fato e tudo que ele tem para te dar e te oferecer. Não são coisas materiais. Deus dá também porque ele nos ama e tem misericórdia. Mas o que Deus nos dá, o que Jesus tem para nos dar, é aquilo que o mundo não pode oferecer. É a paz que excede todo entendimento. É a alegria no espírito. É o sono tranquilo à noite. É a paz na nossa família. É uma vida restaurada, renovada e fortalecida. Caminhe na certeza de que há um Deus que segura a sua mão e que tem um plano e um propósito e uma vontade soberana que é boa, perfeita e agradável. Não deixe com que o teu passado faça com que você olhe para trás. Mire para frente, olhe para o monte, eleve os olhos para o monte, porque é somente de lá que virá o teu socorro e a tua salvação. Deus tirou Ló e sua família de uma cidade baixa, no meio dos vales, e levou para o monte e disse: caminham até o monte e não olhem para trás. Deus hoje quer te tirar do lugar que você está e te levar para um monte, para que você venha conhecê-lo e ter um encontro com ele. O meu desejo neste momento que você que está me assistindo, que você seja tocado pelo Espírito Santo, que você sinta-se desafiado a conhecer mais do Pai, a ter mais intimidade do Pai e a elevar os seus olhos nesse momento, a tomar uma posição e dizer: eu decido elevar os meus olhos para o monte, porque de lá, somente de lá, que vem o meu socorro e a minha salvação. Ele está esperando com as mãos estendidas para caminhar contigo e caminhar comigo. Em nome de Jesus, que você tenha um dia lindo e abençoado na presença do Senhor.